Este podcast é oferecimento da comunidade Mantenedores Outliers, uma comunidade que nós temos com donos de escola que estão esparramados pelo Brasil. Se você também é dono de escola e quer fazer parte dessa comunidade, acesse o QR Code aqui na tela deste podcast e assim você vai fazer uma parte de uma comunidade forte, com donos de escola que estão crescendo, evoluindo e estão dentro desta comunidade para compartilhar, para servir e para se ajudar. Então esse é um podcast oferecimento da comunidade Mantenedores Outliers. Vamos pro vídeo. Fala galera, sejam bem-vindos ao Educatom Podcast. Bom, estou muito grato, muito feliz a Deus primeiramente, a minha esposa, meus filhos, a toda a nossa equipe também que vem fazendo com que esse podcast aconteça, possa levar informação, conhecimento, desenvolvimento para os mantenedores de escola, para as equipes comerciais, equipes de marketing, para que você possa ter uma instituição cada vez maior, que possa atingir resultados extraordinários. E o podcast tem sido um desses canais, né? E hoje nós estaremos falando sobre um tema super importante que está em alta, muito tem se falado, muito tem se divulgado, porém pouco tem se aprofundado no assunto, que é a inteligência artificial. E eu trouxe um cara que nós nos conectamos recentemente, somos de Mogi das Cruzes, mas nós viemos aqui em Alphaville se conectar, se relacionar, estruturar aí alguns projetos. E ele é um especialista de IA, constrói agentes de IA, é pai, é marido, pai inclusive de uma menininha linda, e que também ele vem revolucionando a visão dentro do empreendedorismo. E lá em Mogi, para quem é de Mogi for assistir, ele é filho do Zé também, que é o dono lá do restaurante O Berro d'Água, um dos restaurantes antigos lá na cidade. Então, Felipe, fique à vontade, seja muito bem-vindo ao Educatom Podcast. Cara, é um prazer estar aqui com você. É um convite muito que eu recebo com muita honra, porque não só porque a gente é conterrâneo lá de Mogi das Cruzes, né? E aí, Goiás, muito interessante porque a gente se encontrou numa praça que então eu brinco com o pessoal que Alphaville é a terra da oportunidade. Você faz negócio até andando com o cachorro. Eu tava andando com o cachorro e encontrei você lá. Verdade. E, cara, eu fiquei muito honrado com o convite porque é um assunto que eu gosto demais, que é educação. Eu adoro estudar. Legal. Né? Aliás, assim, quem me conhece, você, caraca, o Felipe gosta de estudar, quem viu eu na escola, hoje fala assim, como que esse cara gosta de estudar? Mas realmente esse é o poder da educação. Sim. A educação me transformou num jovem rebelde, no que eu tô aqui hoje, né? Eu acho que tudo que eu aprendi eu devo à educação, aos meus mentores, professores, ao ensino que eu tive, né? Eu acho que a gente pode conversar muito aqui hoje, eu acho que a inteligência artificial, ela vem para realmente transformar esse papel que a gente tem na educação. Legal. Hoje, ainda, infelizmente, né, eu falo pela minha formação. Eu estudei num colégio que o objetivo desse colégio era formar o aluno, quer dizer, não era formar o aluno, era passar no vestibular. Legal. E eu imagino que muitos donos de escola aqui, vocês acabam focando nisso. E, cara, tudo certo, porque isso é uma venda comercial, isso atrai pais. Né? Sim. Só que a gente precisa entender uma coisa. Em 2 anos, se vocês continuarem, né, se eles continuarem fazendo isso, 2, 3 anos, a gente vai estar formando adultos completamente perdidos. E eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Legal. A gente vai estar vendo pessoas, caras quando tiver na nossa idade, pessoas completamente apáticas, alheias ao mundo e preocupadíssimos porque eles não vão ter emprego. Legal. Cara, e que bom que você já começa assim, porque a sua vinda aqui no Educatom Podcast é de poder trazer uma visão desde ali da concepção mesmo do que é uma IA, do que é IA, porque todo mundo tem falado sobre inteligência artificial, sobre conteúdo, sobre os materiais, mas pouco também tem se colocado um pouco mais de profundidade no assunto, para a gente compreender, uma IA, o que é, como construir, como desenvolver, porque eu vejo que a tecnologia ela tem avançado. E aí é um ponto que para os mais novos, para as novas gerações, eles estão achando que, poxa, isso tudo vai acelerar, vai se desenvolver e que você não precisa de um conhecimento base lá atrás. E acaba que muitas das vezes os jovens estão falando, por que eu vou fazer faculdade? Por que eu vou fazer então continuar estudando na escola? Considerando que isso não vai ser importante por conta de uma IA. Mas não. Atrás da construção de uma inteligência artificial, de uma tecnologia, existem seres humanos que estruturaram, que estudaram, que se desenvolveram para isso acontecer. Exato.
Então, é importante sim estarmos dentro da escola, é importante sim a universidade. É claro que tem mudanças e melhorias a serem feitas, mas é importante. Mas eu queria... Por quê? Porque tudo isso volta-se, obviamente, para o lado humano. Atrás de uma IA, existem pessoas que estão construindo tudo isso para acontecer. Então eu queria que você pudesse trazer para a gente o seguinte: o que é uma IA? O que é a inteligência artificial? Vamos partir deste ponto para a gente ir se aprofundando. Antes, né, eu acho que é importante eu falar, Everton, que assim, quem é esse cara para vir falar de inteligência artificial? Eu não sou um engenheiro, não, eu sou desenvolvedor de IA, tá? Eu trabalho com isso, eu não sou cientista de dados, eu sou um cara muito curioso, que estudo muito e que aprendi de uma forma muito rápida até isso aí. Mas a minha formação, eu sou especialista em branding formado pela pela faculdade ESPM em publicidade e propaganda. Legal. E, por uma curiosidade, eu fiz gastronomia também, porque eu já fui chefe de cozinha, mas isso me ajuda demais. E é um bom chefe, claro. Eu cozinho bem. Já participei até de seletivo de Masterchef profissional. Legal, cara. Legal. Mas isso é importante, cara. Eu acho importante a gente ter essa como fala assim? Você é multifacetado, né? Multifacetado, essa multiformação. Assim. Então, isso me ajuda muito no trabalho hoje, né? Legal. Então é importante falar assim, cara, eu não sou um especialista em informação e inteligência artificial, não sou engenheiro nem cientista de dados, mas eu sei bastante do que eu falo. Tá? Legal, então, assim, legal. Eu não sou um guru de internet que eu vejo que eu fico puto, cara, de gente falando groselha pra caramba de inteligência artificial. Sim. E não sabe o que é IA, tá? Tipo assim, Sim. eu vou estudar na fonte. Então, quando eu vou estudar IA, eu vou estudar o paper científico. Legal. Vou lá, então, por exemplo... eu vou estudar o primeiro, eu já estudei ele, por exemplo. O primeiro paper que a gente se falou sobre a tecnologia de Transformers, que não é o filme, que é a tecnologia que deu origem ao ChatGPT. Tá. Que, por incrível que pareça, quem fez foi o Google, lá no laboratório Google DeepMind, e foi um estudo, olha só, foi um estudo científico feito na área acadêmica do Google. Tá. E tudo que... Então, ou seja, se você hoje abre o seu celular e usa o ChatGPT, é porque pessoas, cientistas, formação acadêmica, estão lá se ferraram fazendo mestrado, doutorado, PhD, o caramba. Os caras estudaram muito para criar essa tecnologia que você usa hoje. Eu fico muito incomodado quando vem um cara na internet e fala pro jovem que ele não tem que estudar e que não tem que fazer faculdade. E esses dias mesmo eu estava treinando uma SDR, uma vendedora minha, e ela falou isso pra mim. Aí eu falei pra ela assim, olha só, a gente tá aqui hoje conversando no Google Meet, tem uma IA que está transcrevendo nossa reunião, e hoje você está sendo contratado por uma empresa de IA porque pessoas estudaram pra cacete pra conseguirem estar fazendo isso aqui. Pra chegar onde chegou. Então, mas um desenvolvedor pode ser um cientista, até me perguntou isso, né? Um desenvolvedor pode ser um cientista, cara, não necessariamente, mas um cientista pode ser um desenvolvedor. Hoje, gente, importantíssimo isso. Todas as maiores tecnologias de inteligência artificial que a gente usa no mercado, são as 3 maiores, né? Que é o ChatGPT, Perplexity e o Claude, né? São teses de doutorado dos CEOs. Caraca. O Perplexity foi uma tese de doutorado do CEO, que eu não lembro o nome dele, que é muito complexo, ele é indiano. Tá. Então, eu vi a entrevista dele no podcast do Lex Fridman. Tá. Recomendo vocês assistirem, 3h30 só. Não, eu gosto desses podcasts longos, porque assim, é uma aula, né, cara? É uma aula que os caras estão fazendo. É realmente uma aula. E o que ele falou, cara? Quando ele criou o Perplexity, olha só, ele pensou assim, ele estava criando a tese de doutorado dele sobre inteligência artificial e tal, e ele falou, cara, eu acho que faltam... Quando a gente está desenvolvendo um paper acadêmico, a gente coloca citação, né? A gente coloca em tudo. Sim. E ele falou, acho que tá faltando isso em IA. Tá faltando citação e tal. Enfim, não vou me aprofundar no trabalho dele. Sim. Mas foi um estudo que ele fez. E aí a gente tá usando. Então, gente, para com essa palhaçada. Então, acho que é o ponto, antes de até te explicar o que é IA, eu acho que é importante a gente colocar isso para audiência, principalmente, às vezes, o estudante vai te ouvir. Sim. Pare com essa palhaçada. O cara que tá tentando vender para você, que não é para fazer faculdade, é porque ele quer te vender um curso, só que esse cara fez faculdade, entendeu? Então é mais ou menos o cara que fala, não compre o seu imóvel e tal, alugue isso, aquilo, só que quando você vai ver, o cara já tá com mais de 10 casas de aluguel.
apartamentos e agora ele está dizendo isso. Então, essa é a mesma coisa do que você está falando. E, cara, por que eu comecei falando sobre esse assunto? Sobre a turma dizer, poxa, se tem IA, se tem tecnologia, eu não devo estudar, não devo ir para a faculdade. Por que eu falo isso? Porque hoje os jovens e até mesmo as gerações aí mais próximas que estão vindo, eles estão acreditando que em 3 meses eu bato meu primeiro milhão. Gente, de verdade, Pablo Marçal é um. E outra, esses caras que arrebentaram no digital muito rápido, eles bateram na trave várias vezes também e passaram por processos desafiadores. E às vezes eles nem sabem, você fala assim, cara, mas me explica exatamente como que foi. Não sabe, cara, não sabe. Por isso que eu digo que educação, a escola, a universidade, a faculdade, o centro universitário, cara, o polo de AD, o polo ali de pós-graduação, MBA, ele não te promete riqueza. Ele não te promete que você vai ficar milionário, ele não te promete que você vai bater o seu primeiro milhão quando você sair do curso, ele não te promete isso, mas ele te entrega realmente várias mudanças, inclusive de comportamento, de disciplina, que vão ser importantes para você chegar talvez no seu primeiro milhão. E uma coisa muito importante, tá? Eu falo pela minha formação, a sua primeira base de network é a faculdade. Total, velho. Total. Lá, hoje eu tenho amigos e colegas em posições muito grandes, graças à universidade que eu fiz. Sim. Eu tenho grandes amigos e amigas, por exemplo, que estão lá em posição diretora de marketing da Havaianas. Legal. A pessoa está lá num cargo super importante de coordenação de marketing no Itaú Unibanco. Tem cara que é CEO de tal empresa. Sim. Não é meu amigo pessoal, por exemplo, acho que eu o conheci na faculdade, talvez ele nem lembre, eu lembro dele porque ele ficou muito famoso. Thiago Nigro estudou na SPM. Que legal. Eu lembro dele lá. Legal, né? legal. Então, assim, forma a tua rede de contato. Sim, acho total. Que Relacionamento. Mas eu queria falar um pouco do que é IA e por que esses jovens têm que tomar cuidado, o professor também tem que tomar cuidado e entender. Cara, IA, primeiro, a gente tem que entender assim, IA não tem compromisso com a verdade. Tá. Nenhum chat GPT vai falar, não, eu estou te entregando a verdade. Por quê? A gente tem que entender, vou explicar rapidamente aqui como surge uma IA, tá? Uma IA funciona assim, existe Primeiro, qualquer um pode fazer uma IA em casa. Tá bom. Dá para fazer isso. Hoje existem mais de 1,5 milhão de modelos e você pode acessar eles num site chamado Hugging Face. Tá bom. Você pode criar o seu próprio lá. Tá. O que você não pode fazer? Quer dizer, você pode, se você tiver 10 milhões de dólares para gastar por mês. Treinar o modelo. Legal. Né? Reinforcement Learning, que eu já vou chegar lá. A IA faz assim, primeiro você baixa a internet. E aí você baixa num arquivo zip. Então, o que é importante a gente ter em mente? Que quando você conversa com o ChatGPT, você está... Aí o cientista de dados vai ficar puto comigo, mas é verdade. Você está conversando com um arquivo zip. Tá. É isso, entendeu? Você está conversando com o arquivo zip. Tá. Você baixa trilhões e trilhões e trilhões de dados, só que esses dados, eles estão escritos em linguagem natural feita para ser humano. Tá bom. O computador, ele lê em código binário, né? 0, 1. Quem assistiu Matrix já me perguntou isso. Igual Matrix? É igual Matrix, tá? Sei lá, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Só que 0, 1, olha só, essa que é a genialidade de os caras que criaram, os acadêmicos, né, criaram isso aí. Cara, o 0, 1 é muito limitado, né? Como que eu me comunico em 0, 1? Não dá. Então, quantos números existem entre 0 e 1? Caraca, vários. Infinito. Vários. Né? Matematicamente é infinito. Sim. Então eu pego esse 0, 1 e transformo eles em números. Ou seja, eu peguei palavra, transformei em 0, 1 e transformei esse 0, 1 em número. Quando eu faço isso de forma matemática, eu faço um processo que em IA a gente chama de tokenização. Se você quiser testar como faz isso, pega um texto de qualquer lugar, entra num site chamado TikTokanizer, pega o texto e coloca lá, e você vai ver os tokens. Então, o que a IA faz? Ela pega o 0, 1 e transforma em códigos de números, de sequências de números entre 0 e 1, que tendem ao infinito. E aí forma os tokens, e desses tokens ali é onde eu tenho a junção de palavras que vai formando uma resposta daquilo que eu pergunto. Ainda não. Aí, a gente ainda não está falando de IA, a gente está falando de tokenização. Tá. Aí você fez a sequência de números. Tá bom. Que pode ser, por exemplo, Oi. Oi pode ser 7429. Caraca. Aí, vírgula, pode ser 7892. Aí, espaço, pode ser 1123. Cara, que louco, cara. Depois eu posso te mostrar isso no site do TikTokanizer. Até se vocês estiverem fazendo corte, pode colocar o TikTokanizer, assim, eu acho que fica legal para as pessoas visualizarem. Legal, boa. Aí chegou, legal, eu transformei a internet em token, eu fiz uma tokenização, pá. Isso não é nada ainda, é só número.
Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um processo, vou usar um termo técnico aqui, tá? Eu vou fazer um processo de embedding. Tá O que é bom. um processo de embedding? É eu transformar esse dado em token em um dado que pode ser lido dentro de um banco de dados vetorial. Caraca, Agora velho. eu vou ser... O que é um banco de dados vetorial? Basicamente, cara, vamos imaginar que é uma... Vetor eu lembro na aula de cálculo. É isso aí. Por Eu, que é vetor eu importante lembro. matemática? Por que é importante você estudar na escola, Total, entendeu? total, Quando você lembrar lá de log, lembra na escola? Cara, total. IA é log. Legal, legal. Esse cálculo probabilístico entre 0 e 1, tokenização, é log. Caraca, velho. Então, mas para que eu uso, né? Toca aí, você usa, entendeu? Tá, não, a resposta tá aí, né? Para vocês que estão nono ano, indo para o ensino médio, vão ter essas aulas de matemática. Quando você for para a universidade, dependendo do curso, tiver matéria de cálculo, vai entrar log, vai entrar álgebra, vai entrar vetor. E aí, dentro disso, pelo que você está dizendo, é onde se teve a concepção da IA. IA é matemática. Caraca. Assim, IA não é mágico, porque as pessoas têm a impressão de que IA é mágico. Quando você entende o processo matemático por trás da IA, parece que você se liberta disso. Mas eu vou terminar a explicação rapidinho, só para você entender. Tá. Beleza, eu transformei em token. Aí eu tô com aquele token lá, o que que eu faço? Aí eu preciso começar a conversar com esse zip file, né? Tá. Só que quando eu coloquei ele dentro desse banco de dados vetorial, vamos imaginar assim, vamos imaginar que talvez você já deu ter ouvido falar que os cientistas de dados falam assim, a caixa preta da IA. Então, por que chama de caixa preta? Que é esse banco, né? Tá. E eles não sabem o que se passa lá dentro, não tem como saber. É a mesma coisa que falar, como que se passa dentro do seu cérebro? Não Cara, tem como. Sei, não sei. Ok. Então vamos supor que vamos supor que essa mesa inteira seja um banco de dados vetorial. Tá bom. Essa bola aqui é a área onde a gente está se referindo a animais, Tá. tá? E esse aqui, por exemplo, onde a gente está se referindo a engenharia, Tá. né? Beleza. Aí eu vou falar para IA assim, Aí eu vou falar para ela assim, aí, né, aliás, eu pergunto para você, vou te descrever um animal, tá? E você vai me dizer qual animal é esse. Tá. Esse animal, ele tem focinho, 4 patas, bigode, orelha pontuda e pelo. Que animal que é esse? Caraca, velho. Cachorro, orelha ponto. Cachorro? Cachorro. Mas não pode ser uma capivara? Pode ser também. Gato? Pode ser. Leão, onça. Caraca. Entendeu? E outra, se você for pensar a nível mundial, quantos animais tem todas essas características aí? É aí que por isso que IAs são criadas dentro de banco de dados vetoriais. Porque se fosse numa planilha, não tinha como fazer isso, Não entendeu? tem No como. banco de dados comum. Sim. Agora, aqui tá animais. Tá. Aí você acabou de falar várias características. Focinho, pelo, lá, não sei o quê. Mas, então todos os animais, ó, eles estão aqui, em volta disso aqui. Eu reuni esses dados aqui, tá? Aqui nessa bola. Só que é o seguinte, existe um parâmetro que vai definir que esse animal é um cachorro. Qual? Cara, sei lá, pelo. Não, todos eles têm pelo. A onça tem pelo. Sei lá, pata. Todos Não. também têm pata. Cachorro faz um negócio, emite um som. Que som é esse? Latido. Latido. A onça não late, gato mia e tal. Ok. Legal? Ok. Então, aí, isso é um parâmetro. Tá. Legal? A IA faz esse teste no chat GPT, você fala assim, o cachorro é um animal que... Late. Aí ele vai pensar, ele vai sempre fazer isso. Ele pensa, esse é o raciocínio que a IA faz pra ela mesma. Sim. Ela descreve o raciocínio dela, e aí o cachorro late, tá? E a IA, ela sabe disso? Não. Ela não sabe disso. Ela não pensou isso. Ela fez um cálculo probabilístico. Olha só, se você entender isso, você entende IA, tá? Quando você falou pra ela, essa descrição de características, aí você falou, esse animal ele late, aí ela vai fazer um cálculo probabilístico do próximo token. Então ela vai fazer a reunião daqueles tokens que vamos supor, né? Orelha, 0.0 lá, rabo, 5582, faz uma sequência de tokens. Tá. Aí ela vai falar, tá, esse usuário está me perguntando que animal é esse. Aí ela vai olhar lá dentro do banco de dados vetorial, vai calcular uma conta de probabilidade. Tá. Você lembra da escola? Probabilidade. Sim. E qual é o próximo token? Ela vai calcular o percentual de probabilidade. Quando você treina uma IA, Caraca. você vai mostrar para ela esse percentual de probabilidade. Então você pode ser cachorro, pode ser gato, pode ser não sei o quê. Aí, no começo do treinamento da IA,
a probabilidade é sempre igual. Tá, E ela vai errar, porque ela tem que errar para ela conseguir aprender, senão ela fica totalmente enviesada. tá. Aí você vai ajustando esse percentual, né? Então você vai colocando lá que, cara, você tem 85% de chance de que seja cachorro. Por quê? Por causa desse parâmetro aqui, latido. Então, ou seja, se você tiver essa curiosidade, você pode procura no ChatGPT e fala assim, me dê a fórmula do cálculo probabilístico de entender qual é o próximo token. É uma fórmula que você não precisa saber, entendeu? Mas os caras usaram lá atrás. Cara, então calma que, velho, você fez eu voar aqui. Meu, vamos lá, deixa eu entender. E me corrija se eu estiver errado, tá? Certo. Uma IA, ela vem a partir de cálculos matemáticos. Legal. Probabilidade do próximo Probabilidade do próximo token. Considerando que um token ele é formado a partir dos números infinitos que existem entre 0 e 1. Exato. Legal. Entre 0 e 1, nessa infinidade de números, eu tenho os tokens. Esses tokens, quando eles vão se agrupando, eles vão formando a resposta de algo que eu quero que a IA construa. É isso. É isso. Legal. Aí o cara vai lá entendi. e vai. Aí qual que é a mágica? Beleza, eu começo a treinar a IA e vou dando para ela as respostas. Só que eu ainda não setei para ela os parâmetros. Cara, Ok. isso é muito parecido com o ser humano, entendeu? Que é aquilo que a gente tá falando. Então eu vou setar esse parâmetro de latido, por exemplo. Cara, você fez minha cabeça ir lá pra... Quando você falando da sua formação de branding, marketing, você fez a minha cabeça ir lá. Quando você fala dos parâmetros para uma IA, e aí você comparou agora, falando dos parâmetros para um ser humano, é a mesma coisa quando eu olho para marca, quando eu olho para branding. Quais são os parâmetros, qual é o posicionamento que eu quero ter perante a minha audiência? Então eu tenho que me vestir com qual cor de camiseta? Eu vou parametrizar. Com qual cor de calça? Eu vou de calça, de shorts ou de, sei lá, de bermuda? Eu vou de chinelo, de sapato, de sapatênis, sei lá. Eu vou com o cabelo pro lado, pra trás, com gel ou sem gel. Vou rapar. No final Cara, a gente tá falando tudo de códigos, que né? louco, Porque, cara. sabe por que Que IA louco. pensa assim? Porque o cérebro humano funciona assim. Então, tem um livro muito interessante, não é fácil de ler, tá? Mas eu li recentemente, chama Tá. Como Criar uma Mente, do Ray Kurzweil. O Ray Kurzweil... Sensacional esse livro aí. Você já leu? Sensacional. Muito bom, né? E o Ray Kurzweil, pra quem não sabe, ele fez uma coisa muito simples só, né? Que ele criou o sistema que hoje você usa no seu iPhone da Siri, Só né? isso, só isso. E fora outras coisas. Fora que tudo que ele fala que vai acontecer, acontece, né? Não, Muito bom. e esse livro que é legal é porque ele traz uma visão que ele tá meio que entre parênteses lendo o que acontece aqui dentro. Eu acho que esse é o grande ponto, porque para todas as grandes marcas, para toda a tecnologia que existe, tem um departamento de psicologia Sim. dentro dessas empresas. E por que esse departamento de psicologia existe nestas empresas? Para pensar de formas diferentes o comportamento das pessoas diferentes que vão ter acesso a um aplicativo, a uma ferramenta. Então é mais ou menos, poxa, por que no TikTok as pessoas passam tempos e tempos quando vai ver ela ficou horas lá, sem fazer nada, só dando risada, vendo conteúdo que por hora ela tá gastando tempo? Foi pensado esse arrastar para cima, esse dedinho para cima. Foi tudo pensado por quem? Por psicólogos dentro de uma empresa de tecnologia. Que estudar. Ou seja, que estudaram Estudaram, que tá muito. aqui dentro. E é o que tá nesse livro aí. Legal. E aquela ideia dele, né, de formulação de padrão, depois que eu aprendi isso, eu consegui fazer a minha filha falar muitas palavras. Que legal. E eu consegui ensinar ela essa semana, ela conseguiu fazer a primeira junção de palavras, que ela fez isso, TT, né? Ela fala muito isso, e é o TT, né? Aham. Aí eu consegui fazer com que ela juntasse esses dois padrões, que é o isso e o TT, e ela me entregar uma resposta. Tá. Que é o que a gente faz com a IA, né? Caraca, Então, que legal. aliás, quem Muito tem legal. filho, se você entender sobre IA, você vai entender melhor como entender o cérebro do seu nenê. Cara, é muito bom, muito bom. E legal que você tá trazendo isso, porque todo mundo tem falado, poxa, eu tô usando o ChatGPT, tô usando tal, tô usando aquilo outro. Só que eu queria entender com mais profundidade. E não acabou, viu? E pra trazer uma conexão com o que rola na escola, com o que rola na faculdade. E aí só vou completar aqui para explodir um pouco mais a tua cabeça. Aí, beleza, você setou aqueles parâmetros lá, de lat, blá, 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 dentro do nosso cubo, né? Da nossa caixa mágica, que é o banco de dados vetorial. Tá. Aí, quanto mais inteligente é a IA, mais parâmetros ela tem. Então, você deve ter ouvido, por exemplo, alguns modelos de linguagem, tipo Meta,
Llama Meta 3B, 4B. Ah, ele tem tantos trilhões, né? São os parâmetros. O que é o parâmetro? É igualzinho que tem ali na mesa de som, Tá, aqueles negocinhos assim, tá, é uma analogia, tá? tá. Mas é isso, eu vou setando esses parâmetros e ela vai ficando mais inteligente aprendendo. Até aí, não tem ser humano propriamente dito envolvido no processo. É aí que a gente cria um modelo de base. Esse modelo de base, ele é um cuspidor de token, ele não é inteligente propriamente dito. Até aí é barato, você faz em casa. Agora, quando o negócio começa a ficar mais sério, quando eu preciso treinar com seres humanos, que é aí que a OpenAI criou isso aí, tá? E a OpenAI criou isso. Aliás, importante, tá? Aquele cálculo probabilístico que eu falei, de adivinhando e tal, isso se chama Transformer. Depois eu não vou Tá, explicar o que é, tá? Mas tá, vocês colocam lá na internet, escreve o que é um Transformer IA. tá, Aí vocês vão entender. Essa é a tese do Google lá em 2012 que mudou o mundo. E que o Google tá. não aproveitou. Que loucura isso, cara. O Google talvez ele é uma empresa que vá sumir, não sei, tá? Mas ele pode ser a próxima Kodak por um Caraca. negócio que eu estudei no primeiro semestre de faculdade, da miopia em marketing, né? E Mas, cara, vamos lá, mas você falar que o Google pode sumir. Legal. em termos de pesquisa hoje, o Perplexity já ultrapassou o Google. Cara, Eu acho, tá? Eu não uso mais o Google para pesquisar, eu uso o Perplexity. tá. Faz o teste, você vai ver. Para mim, o Perplexity é muito melhor. O Perplexity, por exemplo, eu sei que o ChatGPT, a partir do que acontece de 2021 pra cá, ele não consegue pegar, né? Agora não, ele já está mais atualizado, né? Já? Eles vão atualizando os modelos dele. Mas como ele tem uma ferramenta de search, né? De busca, inclusive ele tem search, tem deep research, tem várias. Aham. E é que a gente vai entrar numa Porque eu seara sei bem que tem uma questão de limitação de tempo, né? Porque eu lembro que o ChatGPT, eu não sei se é isso, mas a última atualização que eu vi, o que acontecia de 2021 ou 2022 para frente, ele não conseguia captar, Não, mas só o que estava para A trás. última atualização do GPT-4o, modelo 4o, ela tá em julho de 2024. Julho, De 2024. tá. Só que como E vai a partir de quando? de quando o quê? De 2020, ele tem um limite até Não, julho de lembra que eu- 24. lembra que eu Mas falei- pra trás, ele pega tipo assim, coisa que tudo. aconteceu em 1920, Toda a em internet. toda a Lembra que eu falei que você criar uma IA é baixar a internet? Tá, Esse processo de transformar os embed e tal. Tá. Então, é como se eles fizessem uma atualização. Peraí, então agora eu vou baixar a internet de novo, entendeu? ah, entendi. Ou seja, tudo que, obviamente, o que aconteceu na década passada, milênios, está na internet, faz parte já dentro da IA. Está Na internet. É Tá. por isso que tem um monte de questões éticas aí, que teve até aquela questão do estúdio Ghibli lá e tal. Tá. Empresas como a OpenAI estão treinando com dados seus. Então, se você criou algo proprietário seu na internet, se você criou uma tese de doutorado, por exemplo, e ela está num repositório da USP, por exemplo, Tá. ela treinou com a sua doutorado, entendeu? Com o Entendi. seu conhecimento. Aí, eu tenho uma opinião sobre isso, a gente pode falar depois, né? Eu acho que as pessoas estão equivocadas em condenar isso aí, eu acho que é uma idiotice, mas a gente fala mais disso depois, Tá. mas que envolve todas essas questões. Os caras estão ganhando dinheiro com o meu trabalho, né? Que está disposto publicamente lá. A Aham. gente pode até entrar depois disso Vamos, aí, né? vamos. Entrando nesse assunto do que você trouxe, para poder dizer o que é uma IA, agora eu compreendi. Entendendo o que é uma IA. Ela pega dentro de um banco de dados informações Não é um banco de dados, é a internet. pega tudo que está na internet, legal, considerando que o que existe dentro de uma IA são dados, são números, beleza? Esses números, eles estão no infinito entre 0 e 1. Eu formo os tokens, desses tokens eu construo ali frases, palavras e vou estruturando respostas para aquilo que eu quero perguntar, para aquilo que eu quero entender. Isso aí eu coloco na mão de seres humanos, Tá, milhares de seres humanos, para ok. conversar com ela e explicar o que é cada coisa. Tá. E aí, esse é o processo que eu falei que custa muito dinheiro, que mais ou menos custa 10 milhões de dólares Tá. por mês. Sim, Então, até para você entender, né, com profundidade, se a resposta que a IA está te dando, ela é coerente, correta, real ou não. E aí que mora o perigo, tá? Tem um estudo hoje que falam que as IAs... Não tem estudo não, cara. Se você olhar, fizer uma pergunta lá, você vai ver que isso é verdade. Tá, IAs têm viés de esquerda. tá. É verdade. Por quê? Porque foram seres humanos que treinaram ela. E a maior parte das empresas do Vale do Silício, até o Trump mudar tudo aí, tava todos os caras lá puxando o saco dele lá na posse, agora talvez tenha mudado um pouco isso aí, era muito
com o viés político democrata ali do partido de esquerda. Então, isso aconteceu e é real. Dado é importante, isso daí é legal você falar. Isso olhando para esse cenário, tem artigo falando disso? Eu não posso afirmar isso para você. Tá. Eu já ouvi isso, já vi especialistas falando sobre isso. Tá. No podcast do Lex Fridman, grandes autoridades, como o próprio CEO do Perplexity falou isso. Entendi. O Sam Altman já falou isso, Tá. que é o CEO da OpenAI. Tá. O Dario Amodei, que é o CEO da Anthropic, que ele é um ex-OpenAI. Aham. E ele, olha que loucura, tá? O Dario Amodei, ele fundou o Claude, né? Que fundou a Anthropic, que depois veio criar o modelo Claude. Tá. Porque ele disse que ele não concordava como as coisas estavam sendo conduzidas lá na OpenAI. Ele falou que as coisas estavam indo para Viés muito político. Não, cara, ele falou assim, as coisas estavam indo num caminho muito obscuro. Ele usou exatamente essa palavra. Que a gente sabe que esse caminho obscuro é política, mas que não tem... Esse caminho obscuro é controle do pensamento das informações, do ser humano, sim, entendeu? sim. Isso é isso. Que no final das contas é a política em si, é a política como a gente tem visto, né? Então, o que é interessante pensar nessa sua fala aí, Felipe, cara, existe uma série de fatores. Quando eu olho para isso, eu acredito que quando a gente está trazendo conhecimento, educação, eu não posso enviesar aquele ensino para um lado ou para outro. Eu acho que a gente tem que focar no ensino, na concepção do conteúdo do ensino, para que haja o desenvolvimento real da pessoa, do ser humano. E olhando para isso que você disse, esclareceu o que é uma IA. Vamos olhar para esse cenário educacional, para tudo onde está indo e para a insegurança dos professores, mantenedores, pessoas que estão na área de educação que falavam antes, agora está diminuindo, mas se fala ainda muito poxa, eu tenho medo da IA não fazer mais, não permitir mais que os alunos pensem. Os alunos vão escrever redações, vão ter redações prontas. Eles não vão conseguir mais pensar, eles não vão conseguir mais estruturar um pensamento, uma construção. Eu vou escrever um texto que eu preciso que seja argumentativo e tudo mais. Como que eu vou construir esse texto sendo que uma IA pode pensar e estruturar para mim? Essa é uma grande insegurança. Esse é um pensamento, na minha opinião, muito limitado, que eu acho que o professor ele acaba não entendendo. O ser humano ele tem muito medo daquilo que ele não entende. Uhum. E aí, e aí a gente fala um pouco de... O que está acontecendo hoje? A gente vive hoje sobre... Eu sou cristão, e muitas pessoas do seu podcast são. Sim, mas eu também sou. Querendo ou não, a gente vive na maior religião que existe no mundo hoje, e nós também, mesmo sendo cristãos, que é o humanismo. Uhum. Que é a ideia de acreditar que o ser humano é o centro do universo. Por quê? Olha só, na Idade Média, e aí você vai ver onde eu vou chegar, tá? Na Idade Média, a gente não tinha uma escolha de acreditar ou não em Deus. Se você chegasse para um cara lá num camponês da Idade Média e falasse, cara, você acredita em Deus? O cara ia falar, cara... Como assim, cara? Não tem sentido essa pergunta. Né? Por quê? Porque o único propósito que essa pessoa tinha em vida era a morte de estar no paraíso ou se ferrar e ir pro inferno. Sim. Né? Agora a gente não, a gente vive por conta da ciência, todos os avanços que a gente teve lá, e principalmente por um viés ideológico até iluminista, a gente acaba vivendo numa sociedade onde se escolhe acreditar em Deus. Né? Uhum. Isso é muito importante. Por quê? Até ontem... a gente achava que a gente era Deus, né? Então, você fala, não, o ser humano é o ser humano é incrível, o ser humano é o cérebro humano. Então. Só que aí, cara, você se depara com um sistema que o próprio ser humano criou, né? O próprio ali, né, Prometeu mexendo com o fogo ali, e ele não consegue compreender isso aí. Nem o cara que criou consegue compreender, e aquilo vai evoluindo, e ele começa a se sentir mais inferiorizado. Ele fala, cara, eu não consigo raciocinar... com uma coisa tão importante que essa. Isso é muito bem descrito num documentário bem legal chamado AlphaGo. Ouviu falar? Procura no YouTube lá. O AlphaGo, ele foi um documentário que mostra o início da IA, lá em 2013 e tal, quando ela começou a vencer no jogo Alpha, que era um jogo que até então só os caras mais fera da Ásia conseguiram vencer. Aí chegou uma IA lá e destruiu todos os japa. Caraca. E aí começa a se colocar essa questão de colocar o nosso raciocínio, nosso pensamento e a nossa soberania na natureza em xeque. Uhum. Aí o que acontece, cara? Quando você se sente ameaçado, você vai fazer o quê? Você vai criticar, você vai falar que, não, que não sei o quê, que o ser humano vai ficar burro. Cara, isso não é verdade. Não é verdade. O que a gente precisa entender é o quê? Se a IA, né, se a tecnologia está trazendo uma possibilidade de ganho cognitivo insano para nós, por que eu não vou usar? Legal. Agora, eu preciso fazer o quê? Eu preciso treinar esse aluno
para ter pensamento crítico. Sim. Por exemplo, na minha escola, cara, eu tava falando isso pra minha esposa. A gente tava viajando para Araraquara. Aí eu perguntei pra ela se... A gente tava falando sobre a estrada Washington Luiz. Tá. Pra onde ela leva, tal. Aí eu falei, amor, você lembra que na aula de geografia caía na prova essa merda? Putz, eu acabei de pensar, acho que teve uma questão do Enem que isso teve, cara. Cara, isso é ridículo, Eu acho que cara. eu lembro isso aí. Por que que um aluno precisa decorar qual que é a estrada que leva para tal lugar, entendeu? Sim, Você não tem que decorar isso aí. Aliás, você não tem que decorar absolutamente nada. Você tem que aprender a pensar, concordo. né? Você tem que aprender Inclusive, olhando pra IA, pensamento crítico é também discordar o que a IA vai te trazer. totalmente. Porque Isso a também. IA não tem compromisso com a verdade. Isso também. Ó, vou dar um exemplo prático para você. Esse domingo, agora, tá? Fui na missa. Aí, quem é católico sabe que a gente tá próximo, tá no período de quaresma, né? E um E domingo... na igreja que você foi, eu fui domingo passado. Você tava lá? Eu fui domingo passado. A gente chegou, a gente ficou no fundo, porque as crianças estavam dormindo, mas eu fui. Tem que chegar cedo. E ali enche, né, cara? Muito. Enche, É mó enche. legal ver isso, É, né, e o meu cara? apartamento que a gente comprou tá de frente pro Mackenzie, tá em construção de frente Legal. ali. Mas ali, cara, a Nossa Senhora de Lourdes é maravilhosa, cara. a E igreja. é uma alegria ver que o... Você vai domingo de manhã ou à noite? Quando dá, né? A É. gente tem nenê. Eu fui à noite nesse domingo. Eu Foi à a noite. gente não se viu lá. Foi à noite. E aí você viu lá que os mantos, Estão todas todos cobertos de... cobertos com com aquele manto roxo. manto E o padre isso tá aí. usando uma túnica roxa. Sim. Olha só, aí eu gosto muito de história e adoro estudar o Império Romano. Uhum. Aí eu perguntei pro Perplexity por que que as coisas estavam cobertas de roxo. Eu sei por quê, mas eu queria saber, entendeu? O que Sim. que ele me falava. Aí ele me falou, tal, interessante. E aí acontece o quê? Na época de Cristo, né, você estava na época do Império Romano, muito próximo à época de Júlio César. E tem uma passagem de Júlio César em que, assim, o Império Romano na época da República, quer dizer, não sei se a gente podia chamar de Império, mas na época da República Romana, eles tinham aversão à monarquia. Tá. A cor roxa, a cor púrpura, ela era muito rara, né? E então ela era reservada a momentos extremamente especiais, porque essa cor você só conseguia extrair de um tipo de molusco que dava num tal lugar. Tá. Ou seja, usar essa cor era para datas festivas muito importantes. Ou você era alguém muito importante ou da realeza. Ela era ligado a algo, como falar, algo extremamente importante. Tá. Júlio César, quando ele passa o Rubicão e entra em Roma, ele entra vestido com um manto roxo, por cor púrpura, né? E aquilo foi extremamente ofensivo para os senadores romanos. Ele falou que esse cara está pensando que ele é quem? Ele está querendo ser rei. E para o republicano romano, isso era um absurdo, né? Então era muito mal visto um cara de autoridade ser visto com a cor púrpura. Aí beleza, tá? Por que eu tô falando isso? Que ele se via acima de todo mundo. Porque era proibido você querer ser um ditador. Sim. Interessante que depois eles acabam, matam Júlio César, entra Augusto, vira o primeiro imperador e aí, né, ferra com tudo. Sim. Ferra não, ele é o responsável História. pela longevidade do Império Romano. Sim. Beleza, mas até aí. Aí eu perguntei pro Perplexity se tinha a ver com essa ideia que se a Igreja Católica ela pegou isso do Império Romano, porque a gente sabe, por exemplo, que muitos santos e muitas coisas que a gente tem na Igreja Católica são costumes que foram pegos da religião, várias religiões, mas principalmente da religião que tinha no Império Romano, porque Justiniano se converteu ao cristianismo e era uma forma de trazer mais fiéis, né? E controlar o povo. Aham. A gente sabe disso. Então eu fiz essa pergunta para ele. Aí o Perplexity falou para mim que isso não era verdade. E não, ele falou para mim, não, Júlio César foi muito elogiado quando ele entrou em Roma com a túnica púrpura e fez uma puta justificativa. Aí eu falei, olha, você está errado. Isso não é verdade. E eu tô te falando por conta que Mary Bird, que é a maior assumidade Império Romano, no seu livro SPQR, falou isso. Falei, eu acho que você deveria rever a sua resposta. Aí ele pesquisou e falou, é verdade, Felipe, desculpe, eu me equivoquei. Gostei. Então, cara, você tem que tomar cuidado. É isso, cara. O que você acabou de dizer é algo que é o seguinte: a IA, a inteligência artificial, ela não tem sobre ela a verdade, que é o que Porque você ela já tá- falou porque 2, ela tá 3, 4 vezes. Porque ela está calculando a probabilidade do próximo token. E matemática existe erro. Existe erro na matemática, cara. Então, assim, não tem essa de falar, ela é exata. Nem sempre. Nem sempre ela é exata. Ela vai ter erros, ela vai ter alterações, ela vai ter mudanças. Então, o que você está acabando de dizer é que a IA tem erro. A IA, ela não traz
é 100% uma informação que eu posso acreditar no que ela está dizendo. E aí o que é legal. O ser humano também, pô. A gente faz a mesma coisa. Total. Por isso que aí existe o seguinte, quando se fala um exemplo, sucesso. Sucesso não tem uma verdade. O que é o certo do sucesso? Pro Felipe, sucesso é algo. Pro Everton, sucesso é algo. Pro Diego, que tá lá atrás, sucesso é algo. E cada um tem uma visão diferente do que é sucesso. O que é certo? Cara, pra você. Então, quando você tem essa visão, é algo, é uma coisa legal, que aí eu tô olhando pra dentro do ser. Agora, quando eu vou pra um fato histórico que aconteceu realmente, a IA também tem erro. E eu consigo, com certeza, fazer com que ela possa melhorar esse pensamento e até se autocorrigir. Erros ortográficos. A IA tem muito, cara. Mas muito erro ortográfico. Conta. Muito Isso é erro. importante. Aliás, cara, acentuação, estruturação do texto. A IA tem muito erro. Se você pedir uma conta simples pra ela, do tipo assim, faz isso, ela vai errar, tá? Ela sempre vai errar. Você fala assim, João foi na feira, João tinha 6 laranjas, João comeu 3. Com quantos ele ficou? Ficou com 3, né? É muito óbvio isso pra gente. Cara, a IA erra, entendeu? Isso aí. Porque pela lógica de construção da IA, de cálculo probabilístico do próximo token, é óbvio que ela vai errar isso aí. Legal. E quando você olha para esse cenário, você falou agora sobre a limitação que, por hora, os profissionais que estão na educação têm quanto a IA, considerando que a IA dá sim para você aplicar e dá para, obviamente, você melhorar. Eu acho que seria até interessante se os professores de língua portuguesa, os professores de literatura pudessem trazer para os alunos alguma atividade, alguma ação que envolvesse a IA e estes alunos melhorarem, desenvolverem e corrigirem a IA, porque a gente acelera o processo de desenvolvimento do aluno e, obviamente, desse pensamento e da avaliação da IA. Vou te dar um exemplo, cara, que eu tive essa ideia recentemente, que eu vi um podcast do professor Denis Xavier, um filósofo, eu gosto muito dele. E ele me respondeu no Instagram que eu dei essa ideia pra ele, porque ele tava num podcast, ele falando, cara, realmente eu não sei como avaliar mais os meus alunos, porque se eu pedir para ele falar sobre um pensamento platônico ou de Sócrates, etc., o cara vai pular no ChatGPT e vai falar. Aí eu mandei uma mensagem para ele no Instagram e falei, professor, eu gosto muito do seu trabalho, eu ouvi você nesse podcast, eu tenho uma ideia de como você podia fazer isso. Ao invés de você pedir uma prova pro cara, para ele falar assim, explique o que é dentro da apologia de Sócrates, lá, isso aí, cara, o cara vai no ChatGPT e vai perguntar. Falei, por que você... Porque assim, hoje... não importa mais um ser humano que ele é capaz de fornecer as melhores respostas. Por quê? Porque conhecimento é commodity. Sim. Conhecimento virou commodity. Não, cara. Conhecimento virou commodity, tá na internet aí, tá no chat GPT e tal. Óbvio que é o que eu falo. Senso crítico. Agora é o seguinte, o que não é commodity? O que não é commodity é a minha capacidade de racionalização sobre aquele conhecimento. Isso aí não vai substituir a gente ainda. Concordo. Tá? Ainda, eu falo ainda, né? Aí, beleza, o que eu sugeri para o professor Denis? Falei, por que ao invés de você avaliar ele numa prova, você não pede o seguinte, para avaliar a qualidade das perguntas que esses alunos podem fazer para uma IA? Como, por exemplo, hoje, se você quiser, você pode mimetizar Platão e Sócrates. Vai lá no ChatGPT e fala assim, depois eu posso desenvolver para você, você põe lá, pessoal, um prompt legal para você conversar com Sócrates. Legal. Agora você vai agir como Sócrates e tal. Cara, se você estivesse na frente de Sócrates, o que você ia perguntar? Aí, você vê que eu gosto de história pra cacete. E eu dou um exemplo pra você do qual que é o problema que a gente vive hoje, tá? Eu li a biografia de Alexandre o Grande. Tá. E aí você falou, nossa, onde o Felipe vai chegar, né? Não, mas isso, que legal, cara. Aí, cara, é o seguinte, tem uma passagem de Alexandre que a mãe dele falava que ele era filho de Zeus, descendente de Aquiles, né? Tá. E aí o Alexandre, pô, será que eu sou mesmo? Ele ficava se perguntando isso aí, né? E aí quando ele chega no Egito, ele invade o Egito e conquista o Egito, ele descobre que existe um oráculo lá no quinto dos infernos, lá no meio do deserto do Saara, e que é um oráculo fera lá, mais fera que o oráculo de Delfos lá na Grécia. E ele fala, cara, esse oráculo ele vai te responder. Porque Alexandre, ele acreditava, ele ficava nessa dúvida, cara, se ele era filho de Zeus. E óbvio que a gente sabe que politicamente, como marketing político, se ele fosse mesmo, era muito importante, né? E aí, cara, Alexandre fala, não, eu vou cruzar o deserto, vou lá chegar, né? Ele reúne 100 soldados,
demora 4 anos caminhando no deserto, morre quase todos, ele vai com 100, chega uns 4 só. Tá. Ele chega tudo fodido lá e aí ele entra no templo e ninguém sabe o que ele conversou com esse oráculo. Mas, quando ele sai de lá, ele fala, eu sou o filho de Zeus, né? Então ele fica convencido disso e isso muda muito a história. A gente tá aqui hoje por conta disso aí. Sim. Agora, eu fiquei raciocinando sobre isso, pensando sobre IA, né? Cara, o Alexandre, ele ficou 4 anos pensando sobre isso aí no deserto, né? Pensando na melhor pergunta que ele ia fazer pro oráculo. Porque já pensou se ele chega lá no oráculo, cara, do nada, e fala assim, e aí, beleza? Pô, beleza. Cara, quanto que é, não sei o que, igual eu vejo as minhas sobrinhas, priminhas falando assim, que elas perguntam sobre GPT, elas fazem umas perguntas do tipo assim, que eu vi, né? Como faz pra eu virar uma sereia? Dá pra eu passar Carmed no cabelo, né? Tipo umas coisas assim. Então imagina se o Alexandre, ele pergunta um negócio muito idiota, e o cara, o que o oráculo ia responder pra ele? Algo muito idiota. Sim. Só que, cara, o Alexandre, ele ficou 4 anos refletindo sobre as perguntas que ele ia fazer. Ou seja, cara, hoje você tem o oráculo do mesmo oráculo do Alexandre, você tem no seu celular. E você pode fazer qualquer tipo de pergunta pra ele. Sim. E ele vai te responder, a qualidade da resposta vai ser proporcional à qualidade da sua pergunta. E aí que tá. Quando você traz isso, a qualidade da resposta vai ser condizente à qualidade da sua pergunta, é neste instante que a gente tem a certeza, temos a certeza da importância da educação básica e do ensino superior. Porque a qualidade de uma resposta, ela não nasce já no ensino médio. Ela vem de uma base muito bem sólida, estruturada ali na educação infantil, que vai para Fundamental 1, Fundamental 2, médio. Quando eu chego no ensino superior, eu consigo melhorar as minhas respostas, que já eram excelentes na educação básica, porque eu também vou me desenvolver referente a isso, porque tudo aquilo que eu aprendi na educação básica, agora ele vai ser aplicado e acelerado o processo de desenvolvimento no ensino superior. Então, quando eu olho para isso, eu passo a entender, sim, o valor que tem uma IA. Eu passo a compreender, sim, o valor e a importância da tecnologia. Obviamente, considerando que o valor humano, ele não se perde, ele evolui. Ele não se perde. Existe uma máquina, a máquina vai substituir o humano. Tem certas coisas que sim, ok. Mas esse ser humano, que ele não vai estar mais numa função, por exemplo, a moça do caixa de um mercado, que agora eu pago direto no autoatendimento, não é que ela não vai existir. Eu posso realocá-la dentro de uma estrutura da minha companhia para que ela possa também se desenvolver em outros pontos. Inclusive, por que não ela ajustar aquele caixa de autoatendimento? Tem vários supermercados que o autoatendimento não funciona tão bem. Sim. Ele traz ali, parece que é legal e tal, no meio do caminho trava. Chame uma caixa para vir passar o cartão. Aí vem a caixa lá, ela tem que passar. Ou às vezes ela tá lá dentro. Demora 2 minutos até ela vir. Ou seja, por que não realocar essa pessoa para poder melhorar esse autoatendimento? É óbvio que a gente tem algumas profissões que, como a gente está vigente sobre a lei dos retornos acelerados, né, que ele descreve lá no livro, é óbvio que a capacidade humana de se realocar, ela não é tão rápido quanto a evolução da tecnologia da informação. Dependendo do perfil e do temperamento. Agora, isso aí. Assim, a gente, infelizmente, principalmente aqui no Brasil, a gente vai ter uma massa de pessoas inúteis, né? E aí, os professores, por isso que é importante o professor entender isso, para você não transformar alunos nessa massa de pessoas inúteis. Sim. Mas o que eu acho que... Aí vou pegar o foco da educação. O que o professor tinha que fazer com a IA? Ele precisa entender que a IA, ela é um parceiro na educação. Então a gente tem a capacidade hoje de hiperpersonalizar o ensino. Por exemplo, eu tenho TDAH e superdotação, só que eu fiquei sabendo disso com 34 anos de idade. Eu tenho 35, ou seja, ano passado. Caraca, cara. Como você descobriu isso, velho? Muito autoconhecimento, muita terapia e falando, cara, tem algum problema aí. Eu sempre achei que tinha algum problema. Tá? E eu me achava quando adolescente, principalmente na adolescência, né, que é aquela fase horrível, eu achava que eu era burro, cara. Só que eu não era burro. Inclusive, muitos professores, eu lembro de uma professora na escola, que eu lembro do nome dela até hoje, cara, chamava Alessandra. E ela me disse assim, ó, eu lembro disso, na escolinha, acho que eu tinha uns 8 anos. E eu, lá em Mogi? Lá em Mogi. Lá no Colégio São Marcos. São Marcos. Você vê como você vê, cara, como na educação isso mexe com o ser humano. Até hoje eu lembro, cara, dessa professora Alessandra, da matéria de organização do pensamento. Caraca. Aí, tinha que ler os livros lá.
Cara, eu achava. Hoje eu entendo, entendeu? Eu tinha superdotação, pô. Aham. TDAH, pensamento acelerado. A minha mente, ela calcula, vê as coisas muito rápido. Então eu olhava aquilo lá e falava, cara, esse livro é um inútil, cara. Então aí o que que eu lembro de o que aconteceu? Um caso que foi assim, ela pediu pra gente ler um livro nada a ver lá. Eu falei, não vou ler não. Aí eu não li, tá ligado? Eu lembro disso, eu não li. E tinha que fazer uma discussão em sala. Tá. Aí ela falou um monte pra mim, que eu não li o livro. E aí o que eu fiz? Eu conversei com todos os meus coleguinhas, tenho essa memória, e perguntei o que que eles tinham entendido do livro. E ouvi eles falando na roda de discussão. Aí ela quis me humilhar, né? Fazer isso com a criança, humilhação. E Aham. perguntou o que que eu tinha entendido do livro. E aí eu falei, e falei bem. Ela pegou mal pra caramba. Ou seja, você falou com base do que você ouviu da galera. É, né? Igual a né? Aí, cara, o que que ela falou pra mim no fim da aula? Ela me chamou e falou assim, Felipe, você não é diferente dos outros porque os seus pais são divorciados. Falou isso Caraca. pra mim, ó que educadora maravilhosa. Caraca. Mas assim, cara, por que que eu tô falando isso? O que eu fico pensando em retrospecto é, cara, talvez se existisse uma tecnologia como hoje, com um menino que é super complicado de você conseguir educar, pô, um menino que tem superdotação, TDAH, hiperativo, esse moleque é um capeta, entendeu? Como que eu faço pra educar essa criança? Que ele é super diferente dos outros. Aham. Cara, uma IA podia ajudar a hiperpersonalizar o ensino pra essa criança. E, Só que hoje o professor, cara, ele passa mais de 40% do tempo, eu já vi um professor falando isso pra mim, corrigindo prova, cara. Uma IA não podia fazer isso? e aí imagina, né? Que aí é pra todo mundo, né? As escolas, elas são escolas aí que elas têm acima de 35, 40 alunos por sala. Imagina se eu tenho um cara como você numa sala de 35, 40 alunos. Como que eu personalizo o conhecimento para cada aluno que Sozinho está você não vai conseguir. de 35 a 40 na tua frente? Para você ter 45, 50 minutos de aula sozinho. Ou se você vai para educação básica, você fica o dia inteiro com toda essa galera. E aí, o que que você faz? Cara, hoje o que eu faria se eu fosse dono de escola? Eu criaria um sistema, inclusive você me deu uma ideia de criar esse sistema. Eu Legal. criaria um sistema de que toda vez que matriculasse um aluno na minha escola, eu pediria para os pais preencherem um questionário. Legal. Eu passaria algumas horas em entrevista com esses pais, com os tios, com os avós, com não sei o quê, conversando e gravando essas reuniões. Legal. E colocaria um psicólogo para bater um papo com essa criança, para ele coletar o máximo de informações possíveis. Coletar muita informação. Aí eu ia colocar essas informações, ia transcrever com uma IA, ia subir. Aí eu só vou abrir um parênteses, né? Que esse psicólogo possa também ele estar dentro dos valores e princípios que a instituição acredita. Exato, Isso é importante É dizer. importante também não enviesar também aquilo, né? É. Aí poderia aprender, colocar numa IA para ela descrever, cara, quem é esse aluno? Ó, esse aluno tal. Fazer, por exemplo, uma análise neuropsicológica é muito importante. Eu acho que toda escola devia, por obrigação, ainda mais nessas escolas que a gente vê que custa 7 pau uma mensalidade, entendeu? Sim. Tinha, né? Aqui tem um monte. Sim, assim, vários. né? Faz uma análise neuropsicológica em todos os seus alunos para entender se ele tem algum tipo de neurodivergência ou se ele não é neurodivergente e colocar ali dentro dessa IA. Aí, quando for passar o conteúdo, essa IA poderia filtrar esse conteúdo e colocar da melhor forma possível para esse aluno. Porque quando você fala da hiperpersonalização, é para onde eu tô vendo que as escolas que estão sobressaindo e aquelas que vão se manter e que vão crescer e muito, elas já estão tendo esse olhar de personalizar o ensino. Porque as escolas hoje, elas ainda estão na época da época pós-revolução industrial, que estão treinando peão de fábrica. E, cara, e por que personalizar o ensino? Tem sinal, né, cara? Tem sinal na escola, isso é igual de fábrica. Cara, por que personalizar o ensino? O Felipe, ele tem um método de aprender, que é completamente diferente do método que o Everton aprende, que é diferente do método que a Thalita aprende, que é diferente do método que a Estela, que o Henrico, que a Cecília, que todo mundo aprende. Então, não é a massa. Eu não tenho que ensinar de uma forma padronizada. Ela precisa ir numa linha personalizada. Então, é para onde eu acredito, é para onde eu falo, vejo o futuro e os próximos passos de educação. Considerando que, o que eu escutei recentemente, as universidades, elas passaram por alguns processos que antes uma mensalidade custava, sei lá, R$2.000, R$3.000, e hoje se custa R$59,90. Cara, calma aí. EAD, né?
calma aí, a gente tem que repensar isso aí. Só que se esse modelo vier para a educação básica, a gente, na minha opinião, a gente vai ter um grande problema educacional generalizado no Brasil. Se aquilo que hoje está se fazendo no ensino superior, de você ter uma posição que antes você custava 1.000, 2.000, mas é o acesso. Calma aí, gente, não, eu não estou falando de acesso para todo mundo, não estou falando de oportunidade, eu estou falando de qualidade. O problema é que a gente vive no qualidade. ensino superior uma fábrica de diploma. Cara, e aí que tá o problema, o que cara. a gente vê, você chega no Uber, pergunta o que ele é e fala, eu sou engenheiro. Aí que tá a questão. Esse é o grande ponto. Eu não tô falando de oportunidade, de você fazer com que todo mundo possa ter acesso. Não é isso, mas é a qualidade. Porque aí depois eu vejo uma ponte cair, eu vejo um problema de um cara e tal, eu vou falar, mas esse engenheiro, calma aí. Você concordou com toda a mudança que teve no cenário também. Então, na minha opinião, é importante a gente ter esse olhar. O que você falou da personalização é real e de como a IA pode ajudar nessa personalização. Aí eu consigo trazer qualidade, considerando que essa personalização, inclusive que a IA vai trazer, eu também desenvolvo o senso crítico do professor, da instituição, do meu aluno. Só que hoje no Brasil a gente está caminhando totalmente contrário disso. O Brasil está prestes a se tornar um pária internacional se ele aprovar uma lei ridícula do marco da IA no Brasil, que está em vigência. Tá? É a lei mais draconiana, mais do que a europeia, que é considerada uma lei super retrógrada contra IAs, né? E o Brasil, eu não sei porquê, está querendo caminhar para esse lado. E vamos trazer para essa galera aí, ó, para as escolas. Vamos lá, vamos pensar, porque, cara, aqui a gente vai trazer solução para a gente acelerar resultado. Olhando para as instituições, como que elas poderiam aplicar dentro de sala de aula? Você já deu um toque sobre a hiperpersonalização que a IA pode trazer para as instituições aplicando essa tecnologia, aplicando inteligência artificial. Quais outros formatos eu poderia levar a IA para dentro de uma escola? Olha, eu acho que coisas interessantes que a gente podia fazer. Eu dei um exemplo aqui que a gente está lá ensinando história, estou ensinando sobre Segunda Guerra Mundial. Tá. Cara, a gente podia deixar isso mais atraente, né? Poderia criar um personagem feito por IA, que viveu naquele momento, e os alunos poderiam conversar com ele. Você consegue fazer isso hoje pelo ChatGPT. Legal. Daria para fazer isso. É uma ideia que eu tive aqui agora. Legal. Olha só. Então, se eu tive aqui agora, o professor ele vai ter muitas melhores do que eu. Legal. A gente poderia... Hoje existe uma IA que é muito boa, eu uso no meu dia a dia de trabalho, chama Notebook LM. Notebook LM. Essa é uma IA criada pelo Google e ela tem esse nome até porque ela foi feita para estudantes. E o que ela faz? Ao contrário das outras IAs que vão buscar por fontes aleatórias, ela busca somente a fonte que você colocou. Então, e ela coloca a citação da fonte quando você faz uma pergunta para ela. Se ela não tem aquela fonte, ela fala, olha, não consigo te dar essa resposta porque não tem. Então, o professor ele podia subir todo o material de ensino dele lá e poderia usar e compartilhar esse notebook LM, que dá para você fazer isso, com todos os alunos para eles fazerem as perguntas mais interessantes sobre aquele tema. Legal. E o notebook LM tem uma função muito legal, que é louco, cara, é legal demais isso aí, que você consegue transformar as fontes em podcast. Caraca. E consegue participar. Que legal, você consegue falar. Cara, que por enquanto, legal. Infelizmente, só em inglês, né? Tá. Mas outra coisa que é muito interessante, eu uso o IA dessa forma. Quando eu leio um livro, eu deixo, você deve ter visto nos meus stories já. Sim. Eu deixo o ChatGPT em modo de voz aberto e eu criei um projeto dentro do GPT que é o assistente de estudos. Então eu treinei ele entre aspas, porque a gente não treina IA, a gente só instrui, tá? Muitas pessoas falam, eu treinei minha. Não, quem treinou, né, o que eu falei, quer treinar $10 milhões. Você instruiu. Sim. Então, eu instruí a minha IA para ela ser meu assistente de estudos e eu deixo ela paradinha e quando eu tenho uma dúvida, ou às vezes uma discussão. Cara, esses dias eu e a minha IA, a gente teve uma discussão filosófica insana sobre o papel da informação em termos quânticos. Tá. Né? E a gente ficou batendo um papo lá. Por conta de um livro que eu tava lendo, entendeu? Eu falei, eu tirei essa conclusão do livro, eu não tô conseguindo explicar em palavras, tá? E a gente tava conversando. Tá. Então isso seria muito interessante pro professor passar pro aluno, né? Aprender inglês. Cara, eu vou falar um negócio polêmico aqui. Eu acho que ser dono de uma escola de inglês hoje, fecha sua escola. Tipo assim, escola de inglês não serve pra nada hoje. Assim, qualquer um consegue aprender inglês com o ChatGPT no modo de voz.
Tá. Você chega lá e fala assim, você é um professor de inglês, toda vez que eu falar uma palavra você vai me corrigir e a gente vai conversar em modo conversacional de inglês. E as escolas? Você falou das escolas de inglês. Pô, ok. E é um posicionamento teu. Não, Ok. eu que acho isso. E o que eu vejo. Não me Mas xingue. não, mas o que eu vejo. Como que uma escola de inglês poderia ter a IA auxiliando ela no processo? Vamos colocar um CNA, vamos colocar uma cultura inglesa. Como que seria esse processo? Até porque, minha visão, essas escolas, que são escolas tradicionais, grandes, elas entregam algo que é você também viver uma imersão. Até onde eu estudei, eu vivi uma imersão para dentro do idioma e me acelerou muito, foi muito legal. Me lembro muito bem que eu estudei no CNA ali da Vergueiro, da Paraíso, e como foi legal aquilo que eles me trouxeram. E outros amigos que estudaram numa cultura inglesa também se desenvolveram muito no idioma. Como que essas escolas poderiam, por exemplo, então, ter uma IA? Eu vou te falar um pouco da minha experiência no aprendizado de inglês. Eu aprendi a falar sozinho, mas é aquilo, né? Pô, mas você acabou de falar que você é super dotado. Eu não sou É parâmetro. você não é parâmetro. Não sou Fato, parâmetro. fato. Mas eu aprendi muito jogando videogame e lendo em inglês e vendo filme em inglês. Tá bom. Tal. E aí eu acho que isso aí devia ser mais utilizado dentro das escolas, né? Legal. Bacana. Aí uma vez que a gente pensa assim, o que é linguagem se não é código? Você já parou para pensar por que inglês é a língua mais falada do mundo? Cara, Porque é como se a gente pegasse assim, por que Python é mais usado do que JavaScript? Porque é mais fácil de entender, entendeu? Aham. Você já parou para pensar que, tipo assim, isso eu já ouvi falar as pessoas dizerem, por exemplo, um cara que fala inglês, ele vai aprender português, ele fala, cara, o português é difícil, hein? Tem tem assim, a questão de construção de palavra, quando eu vou falar gíria, cara, é muita coisa que no inglês isso já não tem tanto, por né? quê? Porque o código, né? O código cognitivo, o código de linguagem do português, ele é muito mais complexo do que o inglês, porque primeiro, nós que usamos a linguagem portuguesa, a gente cria uma palavra para cada coisa, Aham. né? Então, eu não consigo pegar um exemplo agora, mas vamos pensar assim, coisas muito simples, do tipo, dentro da nossa casa a gente tem o banheiro, a gente tem a cozinha, a gente tem a sala disso, sala daquilo. Cara, em inglês é tudo assim, bathroom, bedroom. Tipo, eu só tô fazendo uma junção de um código com um padrão com o outro, né? Sim. Então é room mais cama, ou seja, no português a gente cria novos padrões. Então Sim. o raciocínio é mais complexo. Que a gente pegar o recurso lá, a gente vai ver, na realidade, o inglês ele pega um padrão já existente, então vamos pegar o caso da palavra bedroom. Tá. O padrão existente de cama, né, de bed, e room, que é local, quarto e tal, eu junto esses dois padrões e eu formo uma palavra que nada mais é do que o mesmo padrão. Tá. Português, não, né? Não é assim mesmo. Não é. O Não português, ele pega e cria um novo padrão. Aí eu vou falar assim, cara, mas esse padrão ele é a junção do quê? Não, ele não é a junção de nada, ele é só um novo padrão. Por exemplo, quarto de visita. Quarto. Ele vai criando várias questões. Aí eu tenho sala de estar, sala de visita, sala disso, sala daquilo, cozinha disso. Cara, eu entendi o que você falou. Tipo, Entendi o que você falou. guardrail, né? Em inglês, que é guard, e aí rail, que é um negócio, e aí se a gente traduzir isso aí vai ficar um tema. Então é uma palavra para cada coisa. Tá. Então, de onde eu quero chegar? Se a gente entende, né, que o inglês é uma linguagem, um código mais fácil de entender do que o português, cara, eu acho que hoje, dentro das escolas de inglês, a única coisa que eles estão ensinando é ficar ensinando você a decorar código. Uhum. Verbo to be, tal, ficar aquelas apostilas intermináveis lá. Aquilo lá você não ensina a viver inglês. Eu tive uma experiência recente numa escola, escola regular, onde nós fomos para dentro dessa escola, é uma escola bilíngue. Cara, que sensacional. Porque Daí eu acho legal, eu você vi convive com a língua. Esse foi o ponto. Só que qual que é a grande questão? As escolas se vendem como bilíngues, mas elas não são bilíngues na sua maioria, porque eu fui visitar uma escola que é bilíngue, Escola Canadense de Campinas, ECDC. É uma escola bilíngue, da Juliana e do Carlos, e nesta escola, para você poder dar aula, trabalhar, você precisa vivenciar o idioma, não é falar o idioma, você precisa ser fluente no idioma. E foi muito interessante. Poxa, a minha filha ela tem 4 anos e o meu filho 3. E aí eu fui visitando a escola, tal, lá no fundo tinha uma rodinha, uma professora e 4 crianças, 5 crianças ao redor dela. A professora cantava algumas músicas em inglês, as crianças tinham que dizer a resposta do filme
que ela tava dançando, cantando ali. Cara, as crianças conversavam entre elas e com a professora totalmente em inglês. 4 anos. Falei, cara, é isso que é o bilíngue. É isso que é, de fato, uma escola bilíngue, que se vende como bilíngue. Então isso é interessante porque eu vivo uma imersão. E quando eu trago uma IA, eu posso acelerar, inclusive, esse processo das crianças. Você pode viver imerso o tempo todo. Total. Então, eu vejo que é legal o que você está trazendo, porque é uma novidade para muitos, tem se falado bastante, tem se assustado ainda mais, porém pouco tem se falado com uma profundidade. Então, eu mostro um robô. Eu vi um amigo, o professor Noslen. O professor Noslen é o maior youtuber de educação, ele é um professor de língua portuguesa, inclusive a gente vai gravar no final deste mês juntos aqui. Legal. E o Noslen, ele é um cara assim muito premiado a nível nacional, ele tem o maior canal de língua portuguesa do mundo, ele ensina a língua portuguesa de uma forma engraçada, lúdica, bem diferente, por isso que ele é gigante. E eu vi ele deu uma palestra, eu acho que nessa última semana, e tinha um robô do lado dele. E ele falou o quanto que aquilo ali mexeu com ele durante a palestra e o quanto ele viu a potência que a tecnologia está dando. Quando um professor, quando uma escola, uma instituição, um mantenedor olha para aquilo, se assusta. Mas aí é o que eu falo. Como que eu poderia também usar para o meu lado? Então, quando você traz essa visão das possibilidades, você já não assusta tanto. Você melhora a visão de quem está recebendo a informação. Porém, o que eu queria dizer para você? Cara, você acredita que existe uma possibilidade lá na frente, isso que eu falo lá na frente daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, de realmente o professor não existir? Olha, essa é uma pergunta interessante. Eu acho que não. Eu acho que o professor... Sim, há uma possibilidade disso acontecer? Talvez, mas é uma escolha nossa como civilização. Legal. Legal. Eu, Felipe, acho que isso deveria acontecer? Não acho que a gente deveria substituir o ensino por uma máquina. Legal. Eu acho que o professor, ele tem que voltar a ser humano. Não é só o professor, é todos os seres humanos. A gente, ao longo do século XX, por conta da Revolução Industrial, a gente falou, eu preciso ser mais produtivo, senão eu vou perder para a máquina. Uhum. E aí eu aprendo a virar uma máquina. E aí eu crio um monte de cargos inúteis nas empresas, né? E a escola nada mais é do que o reflexo do mercado de trabalho. Uhum. E aí, porque eu vou treinar esses alunos para vivenciar esse mercado de trabalho. E aí quando chega a inteligência artificial, que fala assim, pô, mas aí o que eu vou fazer? Eu já vi muitas pessoas falando assim, mas se a IA substitui tudo que eu vou fazer. Eu falei assim, primeiro, aonde está escrito, onde está descrito ou que foi estudado que o ser humano evoluiu para trabalhar? Né? Não, você não evoluiu para trabalhar, você evoluiu para caçar lá na savana, né? Para sobreviver. O ser humano evoluiu para sobreviver. E o pensamento cognitivo, ele é um subproduto dessa sobrevivência, né? Então, a gente tem que voltar a ser ser humano, cara. Que legal. Porque a gente está esquecendo como é ser humano, o que é ser humano. Então, eu vejo, e assim, cara, eu entendo total, assim, professor. Talvez o professor esteja me ouvindo aqui e fale, mas você não convive numa sala de aula. Eu tive uma oportunidade muito legal, que a Malu Fernandes, vereadora lá em Mogi, me chamou para dar uma palestra para uns alunos da rede pública. Uhum. E aí eu me senti um pouco na pele de um professor de escola pública, que, cara, os moleque, não sei o que, me olhando com aquela cara de bunda e não sei o que lá, pá. E aí, cara, eu cheguei lá e aí eu entendi, assim, foi, é foda, né? Sim. Tá ali na frente e tal, o cara não quer te ouvir, aquela violência do adolescente, né? Mas eu consegui captar, assim, o negócio deles. Aí, tanto que a palestra que eu dei, e aí, tipo... E eu entendi a forma de me comunicar, assim, uma coisa não violenta, mas também trazendo eles pra mim, fazendo eles participarem. E aí... Tipo assim, tinha um lá que tava me tirando um sarro, se eu chamei ele, tipo, zoei ele junto com a turma, né? Coloquei o menino no lugar dele, que eu acho que a gente tem que fazer isso com o adolescente. E aí, tanto que a professora, a diretora da escola, falou pro Felipe, pô, de todo mundo que palestrou aqui, porque vários professores pararam pra assistir enquanto tava dando. Eu nunca vi isso, cara. Os alunos pararam pra te ouvir, cara. Então, talvez... Aí, o que ela falou? O que você fez? Eu falei, cara, não é que eles param pra me ouvir, eu queria ouvi-los, né? Aquela série Adolescência, assistiu? A gente que é pai é plástico lá. A cena do ursinho eu chorei pra cacete. Sim. Não, mexe porque a gente pensa nos nossos filhos, né? Pois é, cara. A gente pensa nos nossos filhos e o que você tá falando é real,
porque eu quero que a gente possa trazer pro professor também aqui um acalento, sabe, cara? Porque é uma profissão que cada vez mais as pessoas não estão dando o devido valor Tem que valorizar. como que se dava. E aí, só para completar meu raciocínio, eu sei que é difícil mesmo um professor que tá nos ouvindo aqui, né? Principalmente se ele for de escola pública. Mas, cara, a série Adolescência, ela traz exatamente isso. A gente está esquecendo, essa é a moral da série lá. A gente fala muito do tipo, o nenezinho, que lindo, que maravilhoso, a criancinha. Mas aí quando você chega, o pai, né? O pai tem o filho adolescente, ixi, chegou nessa fase, o aborrecente, né? O professor também, e tal, esses infernais, né? Cara, a gente tem muito que aprender, talvez, com esses jovens. Então, assim, Total. mais uma vez, eu não sei como é a rotina, eu sei que é totalmente estressante, né? Ainda mais num país onde não se valoriza a educação, o professor ganha, às vezes, um salário mínimo para trabalhar o dia inteiro lá. Sim, sim, Mas sim. talvez a gente tinha que ouvir mais essa adolescente, né? Legal. Pô, é óbvio dizer isso, mas por que que não faz isso no Brasil? Tipo, você pega lá na Coreia, os maiores youtubers da Coreia são professores, os caras ganham milhões de dólares. Uma vez eu falei uma frase dessa num podcast, eu acho que o Brasil ele só vai mudar quando um professor ganhar mais do que um político, entendeu? Uhum. Eu acho que essa é a questão. E aí, quando você colocou sobre os maiores youtubers da Coreia são professores, é interessante esse dado, porque eu vi um vídeo recente onde que na área de educação, a instituição, os professores, eles devem ser influenciadores. Na minha visão, sim. Com toda certeza. Na minha visão, sim. Mas não estou falando de influenciador olhando para uma única rede social. Influenciador, ele não é influenciador de única rede social. Você tem que entender que influenciador, ele tem uma palavra, ele tem um significado por trás. Eu ser um influenciador é eu fazer sim com que os meus alunos, eu como mantenedor, eu como escola, eu como professor, quando eu passo a ser um influencer, eu quero influenciar para que todos possam compreender os valores, os princípios e o método que eu estou ensinando. Então, obviamente, eu quero influenciar. Eu como mantenedor, eu preciso me posicionar. Eu preciso dizer o que eu acredito, o que eu entrego, o que eu ensino, quais são os meus valores, o que vai ter o diferencial na minha instituição, porque aí eu começo a influenciar pais que se comportam, que acreditam nisso, vir para minha escola. Só que não é um influenciador, que essa é a questão. Influencer, então, precisa fazer dancinha de TikTok. Quem falou que influencer é o cara da dancinha de TikTok só? Quem falou isso? Quem falou isso? Quem falou isso é quem não tá entendendo a mudança que tá acontecendo no formato de comunicar. Aí você vai continuar legal. Se eu não vou influenciar, eu vou fazer o quê? Vou fazer banner na frente da escola. Vou colocar uma faixa, matrículas abertas. Vou fazer panfletagem na frente do semáforo. Vou fazer outdoor pela cidade achando que vai converter em matrícula. Por que as escolas hoje, aí talvez muitas pessoas vão falar assim, o que é isso aí, né? Que estão assistindo a gente. Uhum. Por que hoje as escolas não têm um canal no Discord? Cara, o aluno está no Discord. Total, cara. Tanto para coisa boa e como, infelizmente, fazer bullying, eles estão lá no Discord. Total. Né? Por que a escola não tem um canal no Discord onde os professores podem criar debates dos alunos lá dentro? Ou seja, isso que a gente está falando, ser um influencer é necessário para a maneira de comunicação hoje. A educação até então, como era formada, ela também foi influenciada, ela também teve os seus influenciadores. Quem foram os influenciadores lá de trás? Vygotsky. Vou pegar aí o próprio Paulo Freire. Eles foram também influenciadores da educação. Eles tinham linhas de pensamento, linhas de construção de métodos de ensino e que eram influenciadores dentro das suas áreas. Então, hoje, é importante ter influenciador? Sim. Para onde a gente quer construir, a maneira de comunicar e para onde a nossa audiência está indo é importante. E aí eu vejo que essas falas, você não tem que ter uma escola, você não tem que ser um mantenedor influencer, você não tem que tornar a sua escola numa influência da internet. Muitos. Você não tem que ter professores influencers. Eu acho que sim, deve ter sim. Porque a maneira de comunicar hoje é aonde a minha audiência está indo. Mas eu tenho que falar da minha missão, visão, valores, método de ensino, material didático, toda a construção da minha instituição. Você tem que falar, mas por que você não fala de uma forma influenciando? De uma forma diferente. É isso que é você assumir um papel de influencer. E indo por esse caminho, cara, como que você olha dentro dessa construção toda aí,
as tendências de próximos passos que nós vamos viver através da IA. Quais são as tendências do que vai acontecer através dessa IA? Quais são os impactos? Eu sei que tem áreas jurídicas já tendo IAs e algumas escolas já usando IA. Você acha que é esse ponto? Você acha que é este o caminho? Como que você olha para esse cenário dos próximos passos? Antes até de eu falar isso, eu queria também acrescentar uma coisa que eu estava falando da parte de influência, Tá? que eu acho que, qual é um erro que eu vejo, principalmente em escola particular? Não da escola, mas dos pais. O pai, ele acredita que, cara, eu tô pagando 7 pau, 5 pau numa escola, ela tem obrigação de educar o meu filho. Peraí, cara, a escola, ela não educa teu filho. A escola, ela vai ensinar um método, mas quem tem que educar o filho é você. Uhum. Então, eu acho que, a gente falando de influência, eu acho que o maior influenciador que existe no mundo são os pais, né? Então, cara, não dá pra... tem que ser um conjunto, cara. Tem que ser um conjunto. Total. Pô, será que os pais que reclamam às vezes do filho, será que na mesa de jantar, às vezes nem tem jantar na casa, né? Ele tá preocupado com o que o filho tá aprendendo na escola, o que ele tá vendo na internet? Com certeza não, cara. Com certeza. Então aí ele deixa todo o papel nas costas do professor. Sim. E vai falar, mas ele não aprendeu isso na escola. Cara, tá todo mundo perdido hoje, o pai e o professor. Então você não pode deixar toda a responsabilidade da pedagogia dentro só da instituição de ensino. Sim. Os próprios caras da área das escolas, eles também estão pensando, estão tendo essas questões. Pô, tudo que a gente aprende e sabia sobre pedagogia, principalmente tudo que se falou na década de 90, a gente tá vendo agora que deu errado pra caramba, Sim. porque a gente vê essa geração Z completamente perdida. Então toda essa ideia de falar assim, não, mas você tem que conversar com a criança, mas todos são especiais. Não, a gente tá descobrindo que não, deu tudo errado, não é especial. E cara, é legal você tá falando aí também, porque eu escutei recentemente de uma escola que ela colocou para qualificação dos leads que estão chegando para fazer matrícula, Sim. eles estão usando os agentes de IA. Isso está sendo muito massa. Por quê? Eu consigo realocar o meu time comercial para focar na conversão. Então, quando eu tenho a qualificação ali sendo feitas por esses agentes, isso já gera... E teve um agente que eu vi, cara, que esse agente de IA foi muito legal. Ele falava no formato que a audiência se comunicava. Então parecia que eu tava batendo um papo realmente com uma pessoa lá dentro. E como eu não sei, eu tô falando no WhatsApp, eu tava falando com uma pessoa. Isso pra vocês, pra você que é um cara que tá em A, que tá atuando dentro de companhias e tudo mais, cara, como que você olha pra esses agentes de IA? Eu achei muito legal. Eu achei muito legal porque eu consigo pegar os trejeitos de um atendente que eu tenho, colocar numa IA para acelerar o meu processo comercial. E isso é interessante, porque se eu não tenho grana para bancar um time com 3, 4, 5 pessoas efetivo para conversão, eu posso ter um vendedor real para fechar negócio e eu posso ter aquele que vai fazer a qualificação usando agentes. Como que você olha? Então, eu olho com sistema de bons olhos porque eu vendo isso, né? E um dos nossos produtos, que é o Sales Master, que a gente vende é uma ferramenta completa de IA, que faz integração com CRM e tal. A gente vê casos muito interessantes, né? Esses dias mesmo uma dona de uma clínica falou, olha, Felipe, olha o que o agente estava conversando com a pessoa. Teve um cara, um lead, foi muito engraçado, que ele começou a reclamar da vida. E ele falou muito, e como ele falou alguma coisa de Jesus e tal, a IA entendeu isso aí e começou a bater um papo com ele. Ela falou, olha o áudio que ela mandou pro cara. Ela falou assim, olha, você vai ficar bem, tal, no conforto de Jesus Cristo, ele vai olhar, eu vou orar pra sua família e tal. E ela falou isso pro cara. Caraca, cara. E o cara marcou a consulta, entendeu? Que legal, porque ela cara. ficou batendo um papo com ele. O que eu recomendo pros meus clientes sempre, né? Eu acho que é um equívoco você achar que a IA vai substituir todo mundo. E aí eu falo, cara, eu errei isso. No começo, quando eu comecei a trabalhar com IA, eu acreditava que eu estava vendendo ferramentas de substituição de empregos. Não é. Ela é uma ferramenta de complemento e que ela vai acelerar o teu negócio, ela vai acelerar a sua área de prospecção, a sua área de atendimento. Porque qual que é o seguinte? A gente já fez esse teste, tá? Você pegou e colocou assim, o Everton, que é um puta vendedor, para ele fazer ligação de prospecção ativa. E aí você vai pôr uma IA versus o Everton. Em 100% das vezes, quase 100% das vezes, o Everton vai ser muito melhor vendedor do que a IA. Porque a IA, igual a gente falou, voltando lá. Concordo. Probabilidade de token, lá. Sim. Então, a IA, ela vai seguir instrução, né? IA segue instrução. Uhum. IA não tem jogo de cintura. Sim. IA não tem manha.
IA não tem gingado, Não né? tem, não tem. Humano, eu já entrei em muitas calls de vendas que o cara me pediu uma coisa no pré-call e chegou lá era outro. E aí o que eu fiz? Eu criei um produto na hora. IA não vai fazer isso. Esquece. Só que é o seguinte, as nossas IAs hoje, por exemplo, de WhatsApp, ela consegue fazer 200 atendimentos simultâneos. Que loucura isso aí, né? E aí é um ponto, parênteses Escala. de novo, porque vamos pegar aí, tá? Vamos olhar para as escolas e assim, de verdade, tá, gente? Para Educatom não tem essa de período sazonal de baixa ou alta sazonal, não existe isso. Matrícula se faz todo dia. Mas eu vou entrar um pouco nessa seara aí. Começa-se um período muito alto de matrículas agora no meio do ano e tem também final do ano. Então, a Como partir... você consegue ver? Uma curiosidade, tem. Como que você consegue vender matrícula por fora? Você convence Cara, um pai a sair da outra escola? Não é isso. Aí que tá a grande questão. Teve instituições que falou, cara, quando você fala em fechar matrícula todo dia, você tá falando em tirar alunos de outras escolas pra minha? Nunca. Mas como que eu faço um processo de eu fechar matrícula todo dia? Quando eu olho para toda a estrutura de leads que estão vendo os meus stores, eu consigo converter ali dentro. Como? Eu fazendo ativação diária, social selling. Quando eu olho para os meus seguidores que estão lá, passam a me seguir, acompanhar o meu conteúdo, eu consigo converter essa galera. Quando eu pego toda a minha base que veio dos anos passados entrando em contato comigo e não fecharam comigo e eu faço nutrição, eu consigo converter também. Quando eu faço parcerias com algumas empresas, quando eu vou para polos industriais, condomínios de casa, eu consigo converter ali também. Ou seja, eu não preciso depender de um período específico do ano ou de 2 períodos para fechar a matrícula. Eu fecho todos os dias de qual maneira? Com vários canais de aquisição. Mostrando a todo instante os diferenciais que eu entrego e que vão impactar a tua vida. E funis diferentes, né? Acho que Esse é o ponto. Então você percebe que eu não tiro aluno da autoescola. Eu simplesmente mostro a minha instituição. Eu tenho um comportamento ativo no meu time comercial diário. Então, a baixa ou alta sazonalidade eu não acredito. Eu acredito em matrícula todo dia. Como? Fazendo esses diferentes canais, diferentes funis de venda acontecendo simultaneamente. E quando você deu um exemplo da IA, atender 200 pessoas ao mesmo tempo, esse é o grande ponto. Quando eu chego num período onde as escolas investem muita grana para uma campanha, o que é importante considerar? Poxa, como que eu vou como que eu vou atender 100 pais que vieram buscar minha escola agora, neste momento? Eu vou esperar chegar a segunda-feira, eu vou mandar aquela mensagem, olha, neste sábado nós não estamos atendendo, não faz parte do nosso horário comercial, você vai perder os 100 porque vão para sua concorrência e se ela responder, mesmo que 1 a 1, ela sai na frente de você. Porém, o que eu tenho feito? Eu uso um CRM em todas as minhas escolas, que ele já traz uma questão, inclusive nos finais de semana, para responder essas famílias. E agora abrir um braço de IA dentro do meu CRM, que a gente está olhando para isso. Por isso que a gente vem conversando muito e estruturando esse processo. Eu vejo que eu não vou ter um ser humano que eu tenha 5 pessoas, eu não consigo responder 100, 200 pais no primeiro minuto. E aí tem um tempo de paciência dos pais que equivale hoje de 3 a 4 minutos. O pai te manda uma mensagem para o Instagram da sua escola. Passou 3 a 4 minutos, em alguns casos até menos, que você não responde, ele vai para a concorrência. Tem um estudo que foi feito em Harvard, vocês podem pesquisar, isso é real, e eu uso esse argumento até para vender. Teve um criativo meu que a gente fez isso. Esse estudo diz o seguinte, que se você não responde um lead em 60 segundos, não 1 minuto, você perde. A chance de venda cai em 85%. Ou seja, você não vai vender. Ou seja, o que eu falei dos 4 a 5, 6 minutos é um tempo até maior olhando para a educação, mas teve casos que foi menos. Então olha só, se eu tenho um CRM, se eu tenho uma IA que ela consegue trazer no primeiro instante, que eu mando uma mensagem, eu já começar a construir um processo, eu consigo com certeza levar, através dessas tecnologias, o pai até o dia e o horário que ele vai vir visitar a minha escola. Eu não preciso depender de uma pessoa que está falando com o pai, vai falar com outro, e isso eu escuto. As escolas, elas não têm equipes comerciais como um centro de telemarketing. Não tem, esquece. Aí, até te mostrar, vou te mostrar um exemplo prático aqui, né? Porque muita gente, a questão do telefone, por exemplo, eu acho que um canal, que você deve vender isso também pro pessoal. Sim. Um canal muito pouco utilizado na maior parte das empresas é a prospecção ativa, e eu acho que ela é essencial. Legal. Né? E aí, por exemplo, a IA dá para fazer prospecção ativa? Dá. Eu vou até mostrar aqui para você.
E o que que é legal? É aquilo, um ser humano ele consegue fazer uma ligação por momento. Um agente de IA consegue fazer, o nosso, por exemplo, ele faz 30, exatamente, Sim. faz 30 ao mesmo tempo, é Que loucura. legal, cara. Quer ver, ó, vou aqui até para testar, que é a Ellen, aqui a Ellen ela é a nossa agente de IA Legal. e ela faz... Olá, tudo bom? Me chamo Helen Sou, do comercial da Posicionamento Digital. Como posso te ajudar? Ô Ellen, eu tenho uma escola e eu queria saber como que eu poderia usar a inteligência artificial para fazer prospecção ativa, para conseguir mais alunos. O que que você me recomenda? Entendi perfeitamente. Você está buscando otimizar a captação de alunos para sua escola usando IA. É exatamente com isso que podemos ajudar. Nossa solução automatiza todo o processo de prospecção, desde a identificação do público ideal até o engajamento personalizado com potenciais alunos e seus pais. Trabalhamos com diversas escolas Coloca que aqui. aumentaram significativamente suas matrículas usando nossa tecnologia de IA para prospecção. Nosso fundador, Felipe Salgueiro, pode demonstrar pessoalmente como implementar isso na sua escola e criar um Que plano legal, estratégico cara. personalizado. Vamos entrar em contato com você para agendar essa Deixa eu falar reunião pra ela. estratégica. O que acha? Ellen, eu tenho uma dúvida. Olha só, aqui na minha escola, os pais, eles acabam entrando em contato comigo e dizendo que eles querem saber preço. E o que que eu faço? O que que você me orienta a fazer? Ela tá pensando, né? Vamos ver se ela vai responder. Eu seguro? No meio ou não? Tá ouvindo, vamos ver se ela... Vamos ver. Olha só, hein, gente, fazendo um teste com IA nesse instante, ligando para uma IA. Isso aí é muito legal, muito legal. Enquanto ela pensa aqui, será que ela tá capturando tudo que eu tô falando? Deixa eu ver, acho que às vezes é porque como ela chegou no fim da... Que, tipo, Da chamada? ela propôs uma... Vamos fazer de novo. Vamos ver aqui. Isso é muito legal, cara. Gostei. Isso é na prática. Tem que ser na hora. Olá, tudo bom? Me chamo Helen Sou, do comercial da Posicionamento Digital. Como posso te ajudar? Oi, Ellen. Tudo bem, Ellen? O que eu preciso? Aqui na minha escola, muitos pais acabam vindo via rede social querendo saber preço, perguntando só preço e dessa forma que eles vêm para minha escola. O que que eu devo fazer? O que que você me orienta? Entendi perfeitamente sua situação. É muito comum escolas enfrentarem esse desafio com pais focados apenas em preço nas redes sociais. Temos uma solução específica para automatizar e qualificar melhor esses atendimentos, transformando perguntas sobre preço em conversas mais estratégicas sobre o valor da sua escola. Nossa solução pode ajudar a criar um fluxo de atendimento inteligente que conduza os pais a conhecerem primeiro os diferenciais da escola. Qualifique melhor os leads antes de falar Que da sobre hora. valores. Que legal, Ellen. Ellen, muito obrigado, viu? O que você está falando é o que eu acredito. Eu não tenho que focar no preço, eu tenho que focar no valor. É isso mesmo. Muito bom, muito bom. E uma pergunta: qual dica principal você daria para minha equipe comercial conseguir converter um pai que quer saber preço em ele agendar uma visita para minha escola? Ah, achar que ela já... É porque eu coloco um tempo limite. Ah, tá. Mas, cara, olha só, gente. A gente viu na prática aqui o Maia funcionando. E aí dá para entender, Felipão, como é interessante ao longo do tempo. Se eu pegar 100 pais, 200 pais, 300 pais, 1.000 pais entrando em contato, pega aí uma instituição com mais de 30 mil alunos, com mais de 10 mil alunos. Cara, buscando informação, conteúdo. Se eu tenho isso, não quer dizer que eu vou excluir o meu time comercial, Não, mas eu realoco ele para focar no quê? No fechamento. Exato. E eu tenho essa galera, pau, agendando reunião, agendando visita, trazendo para minha escola. Então essa construção de agentes de IA é o que a gente tem dado como um plus num próximo passo do nosso trabalho. Essa IA que você viu, por exemplo, Que legal. o que que ela faz? Essa eu vendo ela para grandes corporações, né? Porque Legal. só faz sentido você ter uma IA dessa de telefone se você faz prospecção ativa ou se você recebe muita ligação. Se você tem demanda, Né? é Se isso você aí. tiver demanda. Então, no caso que você falou de uma instituição que tem 30 mil alunos, se ele tivesse que contratar um departamento para fazer prospecção ativa, teria na casa de uns 10 profissionais. Tá vendo? E precisaria até de mais, talvez. Né? Sim. Então, essa IA, ela puxa a base de dados e faz ligação. Cara, de verdade. Olha aqui, gente. A gente chegou aqui no nosso limite. 1h30. Nem parece que passou 1h30, cara. Tava legal, papo. Cara, parece que aqui uns minutos. Porque assim, o assunto é tão bom, vai fluindo tão legal. Mas ter o Felipe aqui,
É uma honra porque falar sobre um assunto tão importante, cara, e tão legal, que eu quero entender mais, eu estou estudando mais, inclusive para as nossas instituições, levando modelos, processos, possibilidades diferentes. Então que bom que você esteve aqui, curti muito esse papo, eu acredito que já vou te fazer um convite logo depois que acabar o podcast para uma questão que é interessante, inclusive você ter uma fala com a galera, mas o que eu queria trazer? No final eu sempre peço para a turma poder dizer uma mensagem para os donos de escola, para os mantenedores, para CEOs de grupos educacionais que vão nos ouvir, do que compete, aquilo que você quer deixar de reflexo também na educação dentro do teu negócio. Então, o que você poderia deixar de mensagem para esses mantenedores, para esses profissionais da educação, esses diretores, CEOs de grandes companhias voltadas para a educação, numa questão que envolve inteligência artificial, para que eles possam tranquilizar o coração, mas também não deixar de acelerar perante a tecnologia? Legal. Eu vou até pôr para gravar aqui, que eu gostei da tua pergunta. Legal, cara. Legal. Manda bala. Isso é bom demais. Quero ouvir a sua opinião. Quero ouvir você. Pô, primeiro, Everton, a gente encerrando aqui foi legal demais. Podia ficar o dia inteiro conversando, foi muito bom. E obrigado pelo convite, falar o que eu te falei no começo, né? Falar de um assunto que eu gosto muito, que é educação. E o que eu poderia deixar de mensagem para esse gestor, para esse dono de escola, então eu vou falar até olhando para você aqui, eu acho que é o primeiro passo, e assim, parabenizar o trabalho que você faz, porque o trabalho que vocês fazem, que vocês executam no dia a dia é muito nobre, né? A educação é o único caminho de transformação. Não existe outro caminho que não seja por meio da educação. Eu tô aqui onde tô, o Everton tá aqui onde tá hoje por conta da boa educação que a gente teve, da gente acreditar. Então, tenho esperança, né, que o mundo... a gente tá num mundo muito melhor do que antes, assim, ao contrário do que parece, né, do que as pessoas se dizem, hoje é a melhor época para se viver na história da humanidade. É muito bom viver hoje. Os dados dizem isso. E aí, a gente pegando a questão de inteligência artificial, eu peço que vocês estudem. Estudem sobre IA, tentem entender, compreender essa tecnologia, entendam que é um caminho sem volta. Não dá para falar, eu não quero. Seria a mesma coisa que lá na década de 80 você falar que não ia usar uma planilha de Excel. E aí o Jensen Huang, que é o CEO da NVIDIA, que é uma empresa, né, a empresa mais importante hoje que a gente tem no mundo por conta dos chips de IA, eu vi um podcast, ele falou o seguinte, ele falou que a gente está vivendo um desafio semelhante ao que os profissionais, em geral, tiveram na década de 80. Eles tiveram que ter o desafio da década de 80 é como eu transformo o meu trabalho com essas ferramentas que estão aqui hoje, né? Como eu posso me tornar mais produtivo com essas ferramentas que estão dispostas aqui para mim hoje, que é o caso do Excel, Word, o computador pessoal em si. Hoje a gente está no mesmo desafio. Como eu consigo me tornar mais produtivo e me tornar mais... Aí tem uma palavra também importante, relevante. Relevante. Usando as ferramentas que tem hoje. Gente, a possibilidade é infinita. A IA, ela é exponencial. Ela é tecnologia de informação. Tudo aquilo que é tecnologia de informação, ela é exponencial. Então ela pode sim acelerar muito o seu trabalho. Tá? Demais, em todas as áreas. Você como empresário, você precisa automatizar compras, finanças, RH, vendas. Eu vou substituir todo mundo. Não, como o Everton falou, auxílio nessas áreas para liberar você a fazer o que você faz de melhor, que é focar no futuro desses jovens, dessas crianças, desses jovens adultos, no caso de universidades. Sim. Trazer uma solução de ensino interessante, importante, para a gente treinar e formar bons seres humanos. Porque em 2030, né, em 2050 dizem, né, que a gente nem entrou nisso aí de AI, né? Sim. Não vou nem falar direito isso. Mas quando a gente entrar nesse mundo da super inteligência, infelizmente a gente vai ter muita gente inútil e irrelevante no mundo. E aí eu acho que cabe a vocês, como instituições de ensino, fazer com que esses seres humanos não sejam relevantes. Então, assim, pensamento crítico, converse com os pais, tragam os pais para dentro da escola. Isso é muito importante. Eu sou pai e eu quero participar muito com a minha filha. Não vejo a hora de ela estudar. Sim. E eu começar a conversar com ela. E ouçam esses jovens, né?
eles estão usando inteligência artificial e, infelizmente, a maior parte deles está usando de uma maneira completamente equivocada. Sim. Mas eles só estão fazendo isso porque vocês não conseguem compreender a ferramenta. É isso aí. Então, cabe a vocês compreendam onde eles estão, aceitem que dói menos e parte para cima. É isso. E boas vendas. É isso aí. É isso aí. Pessoal... E você volta para eles quiserem me encontrar, né? Verdade. Tem que mandar. Ó, como que faz para encontrar o Felipe no Instagram, no Facebook, no WhatsApp? Manda para todo mundo. Olha, se vocês quiserem aprender mais sobre inteligência artificial, como ela pode... O poder transformador da IA no seu negócio, me siga lá no Instagram, @FelipeLuizSalgueiro. Tá? E tá tudo junto, assim, Luiz e Salgueiro com S. E lá você pode clicar no nosso link da bio, lá onde tem a nossa página, que você pode conversar com a Ellen, ela pode te ajudar no seu negócio e fazer um agendamento de uma reunião. E aí, se o Everton permitir também, eu posso colocar o link do meu... Não vou colocar aqui o número, que ninguém vai lembrar, mas o Everton pode colocar o link do chat, onde você pode conversar direto com a MIA para você marcar uma reunião comigo mesmo, onde eu vou criar para você um plano estratégico de inteligência artificial, te mostrando as lacunas onde a gente consegue pôr IA dentro da sua escola para fazer com que você vá para frente. E, obviamente, sim, essa reunião eu vou tentar te vender alguma coisa. Então, né, eu não gosto desse negócio do pessoal, essa mentoria é grátis. Não, é que realmente as reuniões comigo, Everton, eu gosto de, assim, se o cara fechou negócio ou não, eu quero que ele evolua de alguma maneira. Legal. E aí, se você achar relevante, se você achar interessante, a gente pode mostrar as nossas propostas comerciais e a gente faz um negócio junto. Legal. Então, eu agradeço o tempo de vocês. Foi uma honra se você assistiu até o final. Muito obrigado. Tá? Me segue lá, Felipe Luiz Salgueiro. É isso aí, Felipe, muito obrigado, muito obrigado. Agradeço vocês que assistiram, de verdade. Esse foi o nosso Educatom Podcast falando sobre inteligência artificial e como você pode levar a IA para dentro da sua escola. Valeu, pessoal, tamo junto.